Olá, sou o professor Antônio Carvalho. Na aula passada nós aprendemos a trabalhar com decisões utilizando os ifs e entendemos esse processo. Nesta aula nós vamos aprender a trabalhar com laços. Vamos pegar aquele nosso jogo de dados que fizemos anteriormente e vamos só copiar ele aqui para outro nome. Vamos copiar ele para jogo de dados com laço. Um dos pequenos problemas que temos no nosso jogo de dados é que toda vez que a gente executa ele, ele só joga uma única vez. Espera que eu executei o cara errado aqui. Vamos jogar de novo. Pronto, a gente dá lá um número. Depois que eu ganhei ou perdi, o jogo termina. Então se eu quiser executar de novo, eu tenho que clicar para executar novamente. O fato do jogo só executar uma única vez causa um pouco de frustração. O computador é muito bom para três coisas: calcular, para guardar informações e para repetir os comandos. Para que a gente possa pedir para o jogo sempre ser executado, nós temos que fazer um comando de execução. Poderíamos fazer da seguinte maneira: a gente poderia simplesmente copiar esse código aqui mais para baixo. Só puxar ele mais para a esquerda para deixar indentado corretamente. Só que aí o que acontece é que ele vai executar duas vezes. Ele vai executar uma primeira vez. Então vamos sortear um número, 4. Perdi. Agora ele está pedindo novamente o número. Vamos botar o número 3. Perdi novamente. Então esse trecho de código nós copiamos ele e o computador vai executá-lo duas vezes. Só que a ideia não é que a gente fique copiando e executando. A ideia é que o trecho de código a gente possa dar uma instrução para o computador para que ele vá executar esse trecho novamente. Então nós vamos manter apenas um dos trechos. Vamos tirar isso aqui. E vamos usar um comando para pedir que esse trecho de código seja repetido, ou seja, ele seja executado novamente. O comando que a gente pode utilizar inicialmente é o comando while, que significa enquanto. While, e aqui nesse while eu coloco uma condição baseada em operadores relacionais, ou seja, uma condição que me dê verdadeiro ou falso. Então, enquanto esta condição der verdadeiro, ele vai ficar executando esse trecho. Então ele vai testar, se a condição der verdadeiro, ele executa. Depois ele testa novamente, se a condição der verdadeiro, ele executa novamente. Ele executa o trecho inteiro. Tá? Quando a condição der falso, aí ele sai desse trecho e termina e passa a executar os próximos comandos depois do while. Vamos colocar uma condição que é verdadeira e a gente sabe que não vai mudar. Vamos perguntar enquanto 1 for igual a 1. Ou seja, enquanto o número 1 for igual ao número 1. Isso aqui sempre vai ser verdadeiro. Tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse trecho de código e vamos colocar debaixo do while. Ou seja, enquanto isso aqui for verdadeiro, ele vai executar este trecho de código. Quando isso aqui deixar de ser verdadeiro, aí ele sai desse laço e passa a executar isso aqui. Inclusive, o PyCharm está dando uma dica falando que esse código nunca vai ser executado, porque essa condição nunca vai deixar de ser verdadeira. Tá? Mas vamos testar. Então aqui, ó, digite um número de 1 a 6, número 1. Ó, você perdeu. Vamos tentar de novo. Olha, ele executou novamente. Vamos tentar novamente 1. Você perdeu. Parabéns, eu ganhei. Agora vamos tentar novamente. Ó, digite um número de 1 a 6. Você perdeu. E ele sempre vai ficar executando esse trecho. Então ele executa tudo isso daqui, tudo que está identado dentro dele. Tá? Terminou de executar a última linha, ele testa a condição. Se ela continuar sendo verdadeira, ele executa novamente. Acabou de executar, ele volta para cá, testa a condição de novo e executa novamente. E ele vai fazendo isso infinitamente, né? Quantas vezes até que essa condição seja falsa. Muito bem, como os dois termos dessa condição são constantes, essa condição nunca vai deixar de ser o que é. Ou seja, se ela é verdadeira, sempre vai ser verdadeira, e se for falsa, sempre vai ser falsa. O ideal é que a gente coloque aqui um dos termos como sendo variável. Então, por exemplo, vamos criar aqui uma variável chamada A, contendo o número 1. E aí eu substituo um desses termos aqui pela variável. Ou seja, quando ele testar, o A é igual a 1, beleza, então ele vai executar isso aqui.
Quando ele voltar para cá, o A continua sendo igual a 1, beleza, ele pode continuar executando. Só que, como aqui uma dos termos é uma variável, a gente pode, em algum momento nesse código, trocar o valor dessa variável para alguma outra coisa, e aí o que acontece? Esta afirmação deixa de ser verdadeira, ela passa a ser falsa. Por exemplo, podemos fazer um teste para verificar se o número que o cara digitou, vamos botar aqui, ó, se o número que o cara digitou for 9, a gente diz que a variável A vai ser 0. Então, se o cara digitar o número 9, ele não vai testar novamente, ou seja, vai ser 0. Quando ele fizer o teste aqui, vai dar falso e ele vai terminar o nosso laço. Vamos rodar para ver? Vamos dar play. Ó, vamos digitar o número 2. Aí ele roda, muito bem, o número que eu escolhi foi 2, o sorteado foi 5, perdi. Vamos tentar o número 4. Muito bem, sorteei 4, deu 4, parabéns, ganhei. Vamos colocar o número 9. Ele vai dizer assim, você escolheu o número 9, o número sorteado foi 6, eu perdi, e olha que legal, apareceu o fim do jogo. Por quê? Vamos entender o que aconteceu na lógica aqui. Ele me pediu um número, ele estava executando, né? Executou uma vez para o número 2, depois executou para o número 4, aí executou de novo, ele pediu um número, eu digitei 9, ele processou aqui, disse que eu escolhi o número 9, a CPU deu um número, sei lá, deu um número diferente, acho que deu o número 1, não é o mesmo número, então executou aqui que eu perdi, e como o número que eu digitei foi 9, ele mudou o A, que é a nossa variável aqui que controla essa condição, para 0. Então agora o A é 0, quando ele voltar para cá e fizer o teste de novo, ele vai comparar 0 com 1, opa, é falso, não é mais verdadeiro, então ele encerra esse laço. Ele termina o laço e vai executar a próxima linha de comando, que no caso seria essa, e depois print fim do jogo. E aí termina o nosso código. Então essa é a ideia do laço. Bom, entendemos como funciona um laço do tipo while. Vamos nos encontrar na próxima aula, onde vamos ver um pouquinho da teoria e um pouco mais de detalhes desse laço while. E até breve.